Estamos ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores. E hoje em sábado, geralmente eu não faço live de sábado, mas nós estamos nos preparando para imersão profética, blindagem espiritual e emocional, né? Emocional e espiritual. E hoje eu vou fazer a live com a pastora Isnei, porque nós falaremos sobre a questão de como você saber se você está numa batalha espiritual, né? Os sinais, enfim. Eu vou deixar ela falar um pouco mais sobre isso com vocês, daqui a pouco ela tá aqui com a gente. Enquanto isso, eu quero só trazer esse contexto, né? Essa imersão foi uma imersão criada pela pastora Isnei. Eu estou participando junto com a psicóloga Silvana Cruz. Fizemos uma live ontem, inclusive, dá uma olhadinha aqui na página, porque a live nós falamos sobre autoconhecimento e autoestima. Falamos sobre isso, como criar essa blindagem, a importância dessa blindagem e de uma novidade que estamos preparando para vocês, que é justamente como funciona, como vai ser a nossa imersão. Então, estamos aqui nos preparando para isso e hoje é um desses passos. Traremos um pouco mais de clareza, mais conhecimento sobre essa questão de blindagem emocional e blindagem espiritual. Oi, Jax, tudo bem? Jackson, tudo bem? Como é que está? Então, hoje nós falaremos aqui, vou até colocar sobre blindagem espiritual aqui, falaremos sobre isso. Deixa eu já escrever, porque hoje o tema vai ser sobre isso. Que bom! Que bom que tá tudo bem. Tô esperando a minha convidada chegar. Enquanto ela não chega, só para trazer esse contexto que nós estaremos falando nas próximas semanas sobre blindagem emocional e blindagem espiritual. É a importância disso para nós nos equilibrarmos. Oi, Camila, como é que você tá, sua linda? Então, nós estamos falando sobre isso, sobre blindagem emocional e blindagem espiritual, a importância disso para você ter autoestima, porque a autoestima precisa também ter uma blindagem espiritual. E, enquanto a pastora não chega, eu vou explicar o porquê que a autoestima precisa de uma blindagem espiritual, tá bom? Quando a gente está trabalhando a autoestima, a gente está trabalhando nós. Boa tarde! Nós estamos trabalhando o nosso amor próprio, o nosso centramento, o nosso poder pessoal. E isso é só sobre você, tanto é que ninguém pode construir a tua autoestima por você. Você constrói passo a passo isso. Eu, como uma mentora de autoestima, é isso que eu faço. Esqueci até de me apresentar, né, gente? Já tô falando. Se você tá aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Pérola Bittencourt, eu sou mentora de reconstrução de autoestima e terapeuta holística. E eu ajudo principalmente mulheres a se empoderarem delas mesmas, a trazerem a mensagem para o mundo, a se posicionar. E nessa construção, muitas vezes as pessoas se deparam com, nossa, eu faço de tudo e parece que chega uma hora que eu travo. Eu tô muito bem, daí eu chego em alguns ambientes, eu me sinto mal, eu me sinto acanhada, eu me sinto para baixo. Aí eu tô com algumas pessoas, eu tô me sentindo bem, mas a pessoa até não fala nada, mas os olhares que essa pessoa me dá, a forma como ela age, eu vou me sentindo retraída, eu não consigo me expressar, eu vou me sentindo mal. Então eu começo o dia muito bem, mas eu acabo o dia me sentindo péssimo. E que isso são indícios de que talvez a sua blindagem espiritual esteja baixa. Porque o que acontece? Gente, nós estamos num mundo onde não existe só um mundo material, nós estamos sujeitos a energias externas. E essas energias influenciam o nosso comportamento, sim. E se a gente não está blindado espiritualmente, tem uma blindagem energética que nos ajude a nos proteger de energias intrusas, essas energias atrapalham o nosso emocional, atrapalham as nossas falas, o nosso convívio, porque nós somos influenciados. Sabe quando alguém te fala uma coisa que te influencia e depois que você para pensar, você fala, eu não devia ter dito isso, aquela que aquela pessoa falou fez muito sentido naquele momento, mas agora eu tô vendo, pensando com calma, aquilo não é a minha verdade, eu fiz uma besteira? Sabe quando acontece isso? Energeticamente é a mesma coisa. É que a gente não vê. As nossas energias, elas conversam, gente. A minha energia, ela entra em contato com a sua e elas conversam. Então, até que sabe aquela coisa que você fala, nossa, não fui com a cara de fulano? É porque alguma coisa na energia dela, quando fala o santo não bateu,
a energia dela, alguma coisa não é compatível com a tua energia. Tem algo que foi estranho ali, então houve um estranhamento nesse momento inicial. Às vezes é só um estranhamento inicial e depois vocês conseguem se alinhar. Às vezes isso nunca acontece, porque realmente é uma energia contrária, é muito diferente. E as energias, elas se conversam. Então vocês podem perceber, quando a gente está em períodos de guerra, quando tá muito período de guerra, períodos que nem a pandemia, que foi um período muito pesado, era um período que parecia que o ar era mais pesado, era sufocante, você tentava se animar, era mais difícil, porque a energia coletiva estava puxando tudo para baixo. Puxou toda a energia para baixo. Então quem tava com uma blindagem mais escassa sentiu mais, e quem tá acostumado a blindar a energia sentiu a diferença no campo. Teve uma semana, falando pessoalmente, por exemplo, na época da pandemia, que eu tava muito mal, mas eu olhei e falei, pera, mas isso não é meu. Por quê? Porque como eu tenho facilidade, porque eu trabalho muito identificando energia e trabalhando no meu campo, eu conseguia sentir que era uma energia externa que não era minha, que estava influenciando o meu ânimo, o meu gás, a minha vivacidade. Quando eu entendi que era isso, eu falei, minha nossa, a energia não é minha. E eu fui fazer o quê? Eu fui fazer processos para limpar e blindar o meu campo. Limpar o que entrou, que me atrapalhou, e blindar esse campo para que a energia pare de me atrapalhar. Entende o que eu quero dizer? Isso na autoestima é fundamental, porque somente quando você está com a autoestima fragilizada, se a tua energia espiritual tá baixa, a tua proteção, a tua blindagem, quando o outro entra no teu campo, você se fragiliza mais. É como se você não encontrasse uma resposta. Você perde tudo que você está construindo. Por isso que quando a gente fala de quando você constrói autoestima, é você falar com você. Você falar palavras positivas para você começar a acreditar em você e ficar surdo para as vozes do mundo. Quando você começa a ficar surdo para as vozes do mundo e você está se fortalecendo e se conectando com algo mais profundo, você vai criando a tua blindagem pessoal e você vai se distanciando, elevando a tua energia e fazendo que energias mais baixas não consigam mais te alcançar. E quando a gente fala da blindagem espiritual propriamente dita, a gente está falando de você exercer o que você acredita que é maior que você. No sentido de, eu não sei a tua religião, no meu caso, eu não trabalho com religiões, eu trabalho simplesmente com a tua fé. Qual é a tua fé? No que você acredita? Porque quando a gente alimenta essa fé, fortalece ela te blinda das energias externas. Então é que eu falo, tipo, o que você acredita? Se você acredita em Deus, se você acredita nos seus guias, nos seus orixás, nos seus mentores de luz, nos anjos, eu não sei, não me importa. A questão é se conecta com a tua fé. Se a tua fé está na ciência, se conecta com o que faz sentido para você, para que você arranje blindagem. Eu falo ciência, gente, porque eu tenho, por exemplo, uma consulente minha, que ela fala que ela encontrou Deus na ciência. Eu acho lindo a história dela. Ela fala que ela encontrou Deus na ciência, que a ciência é tudo muito perfeito, existe um mecanismo maior por trás de tudo aquilo. Então, ela entendeu Deus através da ciência. Por isso que eu tô falando, não me interessa a forma como você se conecta com algo superior, o que você acredita, e sim, como você constrói isso. E como isso vai te alinhando ou desalinhando no caminho. E é uma blindagem. Opa, a pastora Isnei chegou. Porque você tem que trabalhar isso diariamente. Essa blindagem precisa ser trabalhada diariamente. E eu vou chamar agora aqui a pastora Isnei, porque ela é especialista em blindagem espiritual. Ah, não estava aparecendo? Que bom que você agora apareceu aqui. Eu te chamei já, vê se o convite já chegou. Porque, gente, Instagram tem dessas. Quem acompanha sabe que Instagram dá uns bui e a gente tem que ir conforme a corrente. E vamos lá. Acontece, né? Acontece, Instagram tem dessas. Finalizando a minha fala, quando você começa a se conectar com algo maior que você, com que você acredita, e vai fortalecendo a tua energia, a tua blindagem, criando essa armadura, vai ficando mais fácil você sustentar a tua autoestima, porque as coisas que te abalavam com mais facilidade vão deixando de te abalar. O que as pessoas falam diminui a forma como te abala, a energia dos ambientes, às vezes você até sente, mas te atrapalha menos, ou você sabe como sair daquela sintonia mais rápido.
Depois, não sei se vocês já passaram por isso, que você entra num ambiente, você sabe que aquele ambiente não tá bom, mas como você sabe se blindar, você começa a fazer a forma de você blindar, que seja a sua oração, sua gratidão, suas limpezas energéticas, eu não sei a forma como você faz isso, mas você vai fazendo e você sente a diferença. Eu falo porque eu passei muito por isso. Eu era muito esponja. Quando eu não trabalhava a minha blindagem, eu absorvia muita energia. Então, por exemplo, eu estava bem, eu entrava no ônibus, e eu começava a sentir a energia, por exemplo, da pessoa que estava do meu lado, absorver aquilo, e eu ia ficando ruim, ficando triste. Não sei se vocês acontece isso com vocês. Comigo acontecia demais isso, porque a minha blindagem era muito baixa e eu tinha muita facilidade de me conectar com a energia do outro. Só que eu não tinha consciência disso. Tanto é que eu lembro que eu contava isso pra minha mãe e falou: você rezou pro anjo da guarda? Você se conectou com ele? E eu não fazia essas coisas. Depois, quando eu comecei a realmente fazer as minhas formas, me conectar com a minha fé da minha maneira e fazer as blindagens, aprender formas de se blindar, seja com oração, seja com anjo, seja com as técnicas energéticas, que as terapias energéticas que eu trabalho também criam proteção, enfim, as várias formas possíveis, eu comecei a trabalhar isso. Aqui, ó, tá falando, tô aprendendo isso também, porque eu sou muito esponja. E sim, gente, a gente tem que aprender. Existem várias formas. Hoje a gente vai falar aqui, basicamente, a gente vai trazer muito, a pastora, ela vai trazer a visão dela como pastora de como ela faz isso, de como ela ensina os fiéis dela a fazerem isso. Mas a gente tem muitas formas de blindagem energética. Vamos lá, chamar de novo aqui. E uma das formas principais é a oração, gente. Oração, gratidão são formas básicas de você trabalhar a sua blindagem. No meu estava normal. Nossa, o que será que está acontecendo hoje? Vamos lá, vamos de novo aqui. Vamos ver se vai. Porque é isso, gente. É paciência, é Instagram, é Instagram. Vamos lá? Voltando. No meu tava normal, eu fui lá no meu testar, tá normal. E não tem câmera aqui para sair da câmera. Aê! De novo, clica de novo. Aê. Oi. Oi, agora você que sumiu. Mas eu tô aparecendo. Eu tô te vendo. O Instagram tá dando esses problemas às vezes. Às vezes as pessoas não se veem, mas eu tô me vendo. Eu tinha que assistir uma aula ontem e tava assim. De um grande player e tava assim. Ao vivo, esse mico. Normal, é Instagram. Mas agora que você entrou, eu quero... Não tô te vendo, que coisa chata, Pérola. Acontece. Não. Acontece que tá tudo bem. O importante é passar mensagem. O importante bora lá. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Fica sossegado. Eu não vi você fazer a introdução, porque eu estava tentando entrar. Pérola, quer falar alguma coisa? A única coisa que eu gostaria de falar mesmo é, primeiro, gratidão por estar aqui, por me convidar para o seu projeto dessa imersão profética de blindagem emocional e espiritual. Sou muito honrada por estar fazendo parte, por ter feito da primeira parte e ser uma das palestrantes da segunda parte. Segunda parte que foi muito impactante, sabe? E eu estava trazendo um pouco sobre como a blindagem emocional, a blindagem espiritual interfere na blindagem emocional e na blindagem de autoestima. E eu estava falando que você ia fazer isso, como você, e como a pessoa ela está fazendo uma tarefa, alguns indícios para você entender. Eu estava trazendo dentro da minha ótica, mas eu não sou especialista nessa área, então eu queria que você trouxesse para as pessoas um pouquinho para elas entenderem, saberem identificar. O seu está falhando, gente? É o meu ou é o de nós duas? O seu está falhando para mim. O meu também tá, gente? Vamos lá. Mas vamos seguir. Boa tarde. Eu sou Isnei Costa. Tá? Conseguem me ouvir? Tá falhando? Conseguem me ouvir? Eu te ouço bem. Né? O da Melhorou, gente? Melhorou? Eu sou Isnei Costa, pastora, faço 15 anos esse ano, teóloga desde 2012.
especialista em aconselhamento cristão, em intercessão, que é você orar pela outra pessoa, independente da distância, do estado, do país. E também em batalha espiritual. E atualmente cursando, né, terapia especialista em mulheres. Terapia especialista no universo feminino. Mas a minha área mesmo, que eu gosto, que eu me identifico, e que eu tenho bastante experiência, além de outras, é guerrear no mundo espiritual. Guerrear no mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas não sabem que tudo que acontece aqui tem algo sendo gerado no mundo espiritual. E as pessoas pensam que isso é coisa que tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. Eu fui de outras religiões. Hoje eu sou cristã, evangélica, é claro, para ser pastora, mas eu passei a vida sendo de outras religiões, inclusive fui espírita e os espíritas creem no mundo espiritual. Inclusive os meus dons, os dons que Deus me deu, dom de revelação, que é ver a distância, através de uma foto, através de uma escrita da pessoa. Pérola mandou algo sobre alguém aí e Deus já me deu a visão sobre determinado assunto da vida daquela pessoa. Isso é um dom. Esse dom eu já tinha lá no Espiritismo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso não tem a ver com religiosidade, não tem a ver nem com crença. Independente de você crer ou não, o mundo espiritual existe. Independente de você crer ou não. Você crendo ou não crendo, o mundo espiritual existe. Você crendo ou não. Não depende da sua fé, não depende de você. Eu não sou evangélica, eu não sou nada, eu deixei de acreditar. Você pode ser ateu. Você tem vida espiritual. Você pode ser ateu, não acreditar em nada. Você pode ser agnóstico. Você tem vida espiritual. Ok? Como essa live é uma live curta, é uma live que nós já combinamos que vai ser pequena, depois nós vamos fazer outras maiores e aprofundando. A intenção aqui é você começar a perceber os assuntos que nós vamos abordar na blindagem espiritual e blindagem emocional. Nós tivemos uma imersão de dias 10 e 12 que foi tão intensa, tão profunda. Porque, gente, não é porque nós estamos no virtual que as coisas são mais ou menos. Eu me preparo, eu oro, eu jejuo, me consagro. Hoje foi um dia que eu me afastei de tudo para estar aqui nesse momento. Por quê? O que acontece? Tudo que você vai fazer tem um preparo. Se você vai para fazer um concurso, você se programa, você estuda. Desde o ano passado, tem gente estudando para concurso que tem esse ano. Se você vai se casar, você tem um tempo. Eu já tive uma cunhada que trabalhou com um cerimonial. Essas noivas começam a encomendar um ano antes. Um ano antes. Ver vestido, local da festa. Tudo que você vai fazer, você tem um preparo. E você acha que na sua vida, o que você vai fazer aqui, não tem que ter um preparo, porque não existe nada acontecendo lá em cima? Aqui, no invisível, para quem não tem visão aberta, existe sim. O mundo espiritual é real. E eu vou trazer aqui um exemplo, que é o exemplo de Daniel. Hoje não dá para a gente aprofundar, mas se você estiver conosco, você vai receber de brinde a nossa primeira imersão, que foi profunda, foi intensa e mexeu muito com todas nós, inclusive eu e Pérola, né? Nós depois nos resguardamos, afastamos das redes sociais, porque você precisa disso, de reabastecer as suas forças, tanto que você transborda, tanto que você entrega, e a gente não brinca de entregar. Eu digo que a gente não brinca de entregar, a gente entrega o melhor, independente do que seja. É um evento gratuito, sim, mas você precisa vir acessar o link que está aí na bio, acho que nos stories da Pérola, para poder você vir para a comunidade Embaixadoras de Cristo, exclusiva, só para imersão. É gratuito, mas você precisa estar lá dentro, antecipadamente, porque lá você vai recebendo as informações. E voltando para falar de um exemplo que eu vou dar do mundo espiritual, Daniel. Todo mundo sabe do jejum de Daniel. Cristão ou não, todo mundo conhece, ouve falar do jejum de Daniel. E todo mundo sabe o quanto Daniel, porque naquela época levava um ano para se apresentar na frente do rei. Ele era escravo, né? Ele estava no exílio.
Tinha sido o povo hebreu que tinha sido levado para a Babilônia. Eu não vou me ater aqui à transformação física, porque a Bíblia vai dizer que ele estava muito mais bonito do que as outras pessoas, do que os outros homens, do que os outros rapazes que comiam. Mas no capítulo 1, versículo 8, a palavra diz que Daniel assentou no seu coração, ou seja, Deus colocou essa vontade e ele aceitou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com vinhos, nem com bebida forte. E pediu ao chefe que trazia a comida que lhe permitisse não se contaminar, que lhe permitisse comer só verduras. Percebe? Depois que Daniel começa, nada é por acaso na Bíblia. Nada passou por acaso. Boa tarde, minha irmã. Um beijo, que bom ter você aqui. Nada é por acaso na Bíblia. Nada passou pelo cânon. Eu não vou ficar falando aqui teologicamente, mas nada passou pela aprovação. O cânon era um grupo de estudiosos que iam aprovar o que vinha, o que foi escrito pelos escribas, para vir para a Bíblia. Nada passou à toa. Então, quando o livro de Daniel se inicia dizendo que ele se aceitou no seu coração e assentou isso, determinou não se contaminar com os manjares do rei, e ele pediu para não se contaminar, ele pediu para que permitisse ele comer uma comida diferente, e ele passou a comer, aí ele passou a comer só verduras. Depois ele começa, lá na frente ele vai fazer o jejum de 21 dias. É porque antes de você entrar numa guerra, antes de você entrar numa batalha, e eu não vou falar que guerra, batalha, não. Eu vou dizer assim, antes de aparecer um problema para você, antes de aparecer um grande problema para você, que talvez você não identifique como batalha espiritual, como guerra espiritual, quem tem visão aberta, quem tem discernimento é entendimento. Sabe? Quem tem a inteligência suprema, consegue entender que está entrando, ou que está por vir, algo que você vai precisar de um preparo. Eu dou um exemplo de mim. Que eu não tenho problema nenhum de falar, eu estou passando por uma situação bem desafiadora, que se eu não tivesse blindado a minha mente, não tivesse com uma blindagem emocional, uma blindagem espiritual, e aqui não é pegando gancho não, é porque é real mesmo. Se eu não tivesse, eu não tinha condições de abrir uma câmera para falar nada. Muito menos no dia seguinte iniciar a devocional Despertando com o Leão, que estava preparado para estrear. E eu não sou um personagem. Eu não uso aqui um personagem. De forma nenhuma. Eu tenho as minhas vulnerabilidades, sim. Eu tenho as minhas dores, sim. Mas o que eu estou passando hoje é muito mais grave do que eu enfrentei há 10 anos atrás. Porém, a Isnê de 10 anos atrás, mesmo sendo pastora, teóloga já era e tudo mais, mas eu não tinha a maturidade espiritual e a profundidade. Tinha os dons, mas não tinha profundidade. No conhecimento, e a palavra diz que a gente vai aprofundando, conhecendo e aprofundando a conhecer. Ou seja, você nunca conhece o suficiente. Está lá em Oséias. Conheceis e aprofundai em conhecer. Ou seja, você nunca conhece o suficiente. Eu, na época, caí em depressão. Eu, na época, fiquei de cama. Eu, na época, tentei me matar. Tentei suicídio. Por quê? Porque a minha autoestima estava baixa. Isso aqui eu deixo para a Pérola falar. A minha autoestima estava baixa. Com o peso que eu tenho hoje, na época eu me achava uma baleia, horrível, horrorosa. Porque eu não estava blindada espiritualmente e alguém me viu num sonho, dormindo embaixo de uma mesa, muito iluminada, uma mesa muito forte, mas eu estava dormindo. Ou seja, essa pessoa que teve a visão viu que eu estava cochilando espiritualmente. E muitas vezes nós estamos assim. Mesmo estando na igreja, isso aqui não tem a ver com religiosidade, não. Se você está na igreja, você acha que você está forte. Mas você está cochilando espiritualmente, você não está tendo a visão do que está para acontecer. Já agora, eu iniciei o ano, Deus me falou que era para fazer 21 dias de jejum. Eu vou voltar lá para Daniel. 21 dias de jejum, já iniciar. Eu iniciei dia 2 de janeiro com 21 dias de jejum. Quem me segue sabe. Tanto lá no grupo, como nas páginas aqui, como aqui nessa página aqui, como lá no YouTube, no canal no YouTube, tem vídeo chamando para 21 dias de jejum. Quando eu terminei os 21 dias de jejum, 3 dias depois me aconteceu o que eu estou vivendo hoje.
Ou seja, Deus estava me preparando com revestimento, e eu sabia. Eu estava viajando de férias quando eu pisei em Teixeira. Eu sabia que tinha algo muito pesado para acontecer. Que tinha algo muito drástico para acontecer. E um dos dias eu falei com o Senhor: Senhor, me revela, me mostra tudo. Me mostra tudo do que está por vir. Me mostra tudo, Senhor. Não me deixa enganada. E o Senhor, Ele mostra da maneira dele. Eu pedi, Ele mostra da maneira dele. É claro. Ele não vai dizer assim: toma aqui, filha, ali, ó, você vai ver que vai acontecer isso, não. Ele mostra desmascarando alguém, ele mostra com situações que doem, mas que você, o preparo lá atrás do jejum dos 21 dias, lembra que eu iniciei o ano? Boa tarde. O jejum dos 21 dias? Boa tarde. Você sabia que o jejum dos 21 dias lá atrás que eu iniciei já era me preparando para isso? Me preparando porque estava por vir? E 2 ou 3 dias depois, eu não me lembro bem, eu acho que foram 3 dias depois, eu estava estreando a devocional Despertando com o Leão, que é uma devocional totalmente diferenciada de tudo. Eu não vou fugir do tema não, Pérola. Totalmente diferenciada de tudo, porque além de eu pregar, ministrar a palavra, depois eu trago uma reflexão nos dias atuais, ou seja, você não precisa conhecer a Bíblia para você entender o que está querendo dizer. Então foi uma devocional que eu passei 1 ano gerando e não conseguia trazer a luz, e não era tempo de trazer a luz. Quando eu fui trazer a luz, quando estava no tempo certo, e o Senhor me disse: você vai abrir, você vai começar. E eu estreiei, e no dia que eu estreiei, se eu for pegar a primeira lá e depois repostar para vocês, tem comentários assim de uma irmã da Alemanha: uau, que mulher forte, uau, que unção, uau. Nada daquilo era esnei na força do meu braço. Deuteronômio diz, o livro de Deuteronômio diz, que nós não fazemos nada na força do nosso braço. Nós, cristãos que dependemos do Senhor, não fazemos nada na força do nosso braço para a gente não se vangloriar. Como alguém poderia ver, quando eu saí da live, eu pensei: eu não sou uma máscara. Eu não sou outra pessoa, lá e aqui. Como alguém pode ver força? A pessoa vê força porque eu estava revestida de força. E é um revestimento que é outra coisa, lá de Efésios 6, uma armadura que a gente usa, que a gente tem, só quem tem sabe como se posicionar. Só quem tem essa armadura sabe como colocar. E existe algumas vezes que nós entramos em umas batalhas, em umas guerras, com a armadura totalmente desgastada ou incompleta. Ou muitas vezes nós vamos para a guerra como Daniel. Não fazemos como Daniel. Daniel colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Eu vou trazer aqui para vocês. Gente, eu vou falar bem popular, que eu não sei qual é o público que está aqui, se conhece ou não, se é cristão ou não. Tem umas irmãs aí que eu sei que é da devocional, mas outras eu não conheço. Eu vou trazer a linguagem bem popular, não vou ficar usando o cristianês nem a teologia. Daniel, ele se revestiu, ele se protegeu, ele se blindou com os 21 dias de jejum. Mas antes do jejum, ele rejeitou os manjares do rei. O que tem a ver os manjares do rei? Os manjares do rei eram as melhores comidas. Você pode dizer assim, besteira, não tem nada a ver, né? E o vinho e a bebida forte. Por que ele rejeitou isso? Porque não pode beber vinho? Porque não é nada a ver. Porque toda a comida lá no palácio, toda a comida do rei, lembra que estavam na Babilônia, toda a comida do rei era consagrada a outros deuses com D minúsculo, que não era o nosso Deus, Jeová, o Deus único e verdadeiro. Então ele, como sacerdote, como filho de uma linhagem sacerdotal, ele entendia que aquela comida era contaminada, era apresentada. Como em várias religiões se apresentam, se dão caruru ou isso e aquilo, apresenta consagrada, entregue para alguém, para alguma entidade, para depois comer. Então ele rejeitou esses manjares. Significa que para você se blindar, você precisa renunciar a algumas coisas que para você talvez seja delicioso. Para você talvez não signifique perigo. Por exemplo, eu não como em qualquer lugar. Eu não como qualquer coisa. Eu não compro qualquer roupa. E quando Deus me mostra que aquela marca lá na fábrica é consagrada, eu não compro. Ou compro e consagro ao Senhor. Tudo que entra na minha casa, tudo que eu vou usar, maquiagem, tudo, eu consagro ao Senhor. Por quê? Porque se foi feita alguma coisa lá e fazem,
para que venda, para que exploda, para que vire sucesso, para que viralize. E fazem isso há mais de 14 anos atrás. Eu vi sobre uma marca importada na loja de um cliente meu. Deus me mostrou que ela era consagrada na fábrica. E, pasmem, uma roupa de surfista. Por que acontece isso? Porque ali as pessoas compram tudo iludidas, sem visão. E quando você não tem essa blindagem espiritual, você não tem visão aberta. O que Daniel fez? Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Ponto 1. Daniel aqui estava renunciando a coisas prazerosas para que ele viesse se fortalecer. Para que você tenha uma blindagem espiritual, é claro que isso aqui é uma pincelada, não é nem um terço do que a gente vai entregar na imersão, você precisa fazer renúncia, sim. Conversar eu posso com todo mundo, tudo. Mas a Bíblia diz o quê? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Dias que eu vou fazer coisas muito fortes, muito intensas, eu me resguardo de não me falar com determinadas pessoas, eu me resguardo de não ir em determinados lugares. Eu já fiz stories com meu esposo em 2021, num shopping. Não era um lugar profano, não era um lugar promíscuo, num shopping, numa praça de alimentação. Mas a música que estava tocando ao fundo era uma música de atabaque, de batuques e tal. E quando eu fui postar, o Senhor me falou, exclui. Exclui porque isso está contaminado e isso não é para você. Então, eu estava ali atenta a tudo que estava acontecendo, a comida que eu estava comendo, mas não estava atenta ao som. E o som também influencia. Quando você vai buscar a Deus, o que você faz? Coloca louvores, coloca a música gospel. Quando você vai meditar, o que você faz? Você coloca um sonzinho de natureza, aquela música leve para meditar. Então, o som atrai a presença do bem ou do mal. Queira você dizer como você quiser. Seja energia, seja... Você pode falar de física quântica, você pode falar de energia, você pode falar de espíritos de luz, você pode falar do que quiser. Você pode chamar como você quiser. Mas o som atrai. Então, se eu estou num lugar onde o som é profano, onde o som... Oi, psicóloga Silvana Cruz, ó, Sil. Beijo, minha linda. Que vai estar conosco. Minhas duas parteiras que estão dando a luz. Se bem que Silvana está grávida, literalmente. Então, o som atrai. Significa que se você estiver ouvindo músicas deprê, como essas músicas que tem aí agora, né? Até o que chamam de sertanejo feminino, para baixo, ou eu posso ser a outra, eu posso isso, você vai atrair isso, você vai atrair. O som atrai. Da mesma forma, quando você vai meditar, você coloca um som relaxante. Da mesma forma, quando você vai orar, você coloca um louvor, uma música gospel. O som atrai a presença. Então, o que Daniel fez? Daniel rejeitou tudo que era dali, daquele lugar. Rejeitou os manjares do rei, rejeitou a bebida forte, rejeitou os vinhos. O que ele estava fazendo? Ele estava se purificando. Eu não vou dar todos os passos aqui, mas para você se blindar, você precisa saber os passo a passo que você vai fazer. Você precisa se purificar, você precisa renunciar a algumas coisas, não ir em alguns ambientes, renunciar a algumas amizades. Sim, existem pessoas que eu converso, que eu cumprimento, mas não são pessoas de estar comigo assim o tempo todo. Por quê? Porque são pessoas que trazem uma energia totalmente negativa. Eu vou falar agora aqui a língua do público de Pérola. Uma energia totalmente negativa que quando faz um áudio para mim pode fazer um áudio de oração. Eu sei que aquela pessoa está atraindo uma coisa muito ruim, muito para baixo, sabe? A pessoa é cristã? Mas aquela pessoa está tão mal que ela não consegue, numa oração, passar o bem para mim, fazer uma oração com autoridade. Ela faz uma oração em nome de Jesus, mas é uma coisa triste, para baixo. E eu sei daqui, a 1.500 quilômetros de distância, que aquela pessoa está muito mal. E depois eu vou lá e pergunto para ela, ela diz que está. O que é isso? O que é isso, pastor Isnei? Como é que você consegue ver? Visão aberta. Antes do WhatsApp, eu por ligação eu já via. No Facebook, digitando o nome eu vejo. Não preciso ver a foto da pessoa. Isso é visão aberta. Essa visão aberta é dom que Deus dá. É bíblico, tá? É um dos dons, dom da revelação. Mas também você começa a aprender a discernir quando você vai se blindando. Quando você vai blindando
a sua espiritualidade. Você aprende a discernir. Você consegue... Sabe quando você come uma coisa... Ontem fizeram lá, na casa do meu filho, fez um miojo e tem um miojo que vem apimentado. Tem um miojo que tem caldo de galinha. Não vou fazer propaganda não, viu, gente? Mas, né, quando você come, você sente que tem um que é mais apimentado do que o outro. Tem um outro que é hot. Tem um outro que chama hot, que é tipo comida mexicana. Sabe quando você consegue discernir que não é pouco apimentado e o que é muito apimentado? A irmã deu um exemplo que discernir em espírito mas eu tô falando a linguagem para quem não conhece, irmã, para quem não é cristã. Sabe quando você consegue comer alguma coisa um pouco apimentada e o outro muito apimentado? Você consegue diferenciar, não consegue? Sabe quando você consegue comer uma comida com bastante condimento? Eu há anos tirei condimento das minhas alimentações, só como tempero natural, de feira. Então quando eu como uma comida com bastante condimento, me irrita, me dá azia, me faz mal. E eu sei que tem bastante condimento. E eu até digo que condimento é. Porque você começa a identificar as coisas. Por quê? Porque o meu organismo está tão treinado para não ser contaminado com aquilo que meu organismo rejeita. Eu tenho azia, mal-estar, às vezes diarreia. Então, o que acontece quando você tem uma blindagem espiritual? Você chega no ambiente e você percebe que está carregado. Eu estou falando de ambiente público, não tem que ser uma casa de uma pessoa, não. Você chega num ambiente comercial, eu percebo que está carregado. Eu cheguei aqui nesse ambiente e orei para que a pessoa que estivesse aqui saísse. Orei. Porque é a segunda vez que eu encontrei essa pessoa aqui e eu sei que é uma pessoa pesada. Eu não conheço a pessoa, mas eu já vi que é uma pessoa pesada. Sabe? Por que ela é pesada? Você pode chamar do que você quiser. Mas eu sei que aquela pessoa está sobrecarregada de espíritos malignos. E aqui, se você não acredita em espíritos malignos, você pode transfigurar essa palavra para energia ruim, para energia pesada. Então, Daniel, o que ele fez? Ponto 1. Gente, falar de blindagem é muito forte, é muito intenso. Não dá para falar em 30 minutos, mas nós vamos procurar fazer o mais rápido possível aqui. Me sigam. @mentorisnei Costa. Pérola, coloca aí, por gentileza, que se eu for colocar, eu vou sair. E eu fui tentar responder uma irmã aqui e quase que sai. E nós temos um grupo fechado, tá no link, o link tá aí no Stories da Pérola. Vem para cá para você estar no grupo fechado, silenciado, onde você vai ter todas as informações e tópicos também. As devocionais que eu estou fazendo são todas direcionadas para isso. A nossa imersão dia 10 e 12 foi tão forte, tão profunda, que antecipadamente eu tinha um evento marcado para dia 19. Mas o Senhor, que é a sabedoria suprema, ele não contém sabedoria, ele é a sabedoria. E quem disse isso foi Salomão, o homem mais sábio do mundo em Provérbios. O Senhor, que é a sabedoria, antes que eu anunciasse, me disse assim: você só vai fazer a imersão, não vai fazer mais nada esse mês. Por quê? Porque eu precisava me reabastecer as minhas forças. Na imersão eu acordava 4 horas da manhã e não dormia mais. Tendo revelação do céu, revelação do céu, revelação do céu. O que eu estou falando aqui, eu não fiz um contexto, eu não fiz um esboço para vocês. Não é negligenciando, é porque o Senhor falou: eu quero você falando naturalmente daquilo que você conhece e que você sabe. Porque vai precisar você falar a língua de pessoas que não entendem. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, e esse conhecimento nos é dado por busca. Por busca, por intimidade, por relacionamento. Meu carregador caiu. Por relacionamento íntimo com Deus. Você não adquire blindagem espiritual indo na igreja aos domingos ou indo no culto. Comendo do que os outros, eu digo comendo da comida que os outros, que alguém cozinhou e botou para fora. Você não adquire indo no culto, para você que é crente. Tá? Eu vou dizer a verdade. Você pode ir no culto para você manter a unidade com as pessoas. Mas isso não vai lhe revestir. Isso não vai lhe dar autoridade. Nossa, para mim sumiu tudo. Para mim sumiu de vez. Vocês estão me vendo? Tua imagem, eu tô te ouvindo. Eu ia falar agora, a tua imagem travou, mas o teu som tá perfeito. Vocês estão ouvindo bem ela, gente? Sumiu tudo. Sumiu. Eu também sumi. Olha o português. Eu também sumi para mim. Eu também sumi para mim.
Eu estou com duas internets aqui. Estou com os dados e estou com a internet local. Eu não sei o que foi. Então vamos continuar. Eu acho que é bug no Instagram. Isso você adquire num processo. Não tem a ver com ir na igreja. E às vezes as pessoas, eu sou crente. Ok, mas você vai na igreja, você pode ir até todo dia, mas você vai lá comer daquilo que o outro põe para fora, daquilo que o outro mastigou, da revelação que foi dada para o outro. Você tem que ter o seu momento de intimidade com Deus. Você tem que ter a sua busca, o seu relacionamento íntimo com Deus. E isso é algo que é desenvolvido. Daniel, lá depois, ele foi orar 21 dias. E eu vou partir para o final aqui. E todo mundo sabe, quem conhece a palavra sabe, quem não conhece, fique sabendo que ele orou 21 dias. E existiu um anjo que veio avisar para ele, o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, que veio avisar para ele e disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, a bênção já foi liberada no céu. Travou o áudio da Isnei aqui para mim, gente. Como é que tá para vocês? Me deem um feedback se vocês estão me vendo, me ouvindo, porque a Isnei travou totalmente agora para mim o áudio também. Digam para mim como é que está, por favor. Me deem um retorno. Bora lá, gente. A Isnei caiu. Infelizmente acontece. Volte. Em nome de Jesus. É forte. Tá voltando. É forte. Volta. Sim, Tá voltamos. Né? Voltamos. Mas é que o assunto é poderoso. O assunto... E vai fazer propaganda para minha irmã. É isso aí, gente. Olha aí, comércio de família. Ai, Jesus, não estou conseguindo voltar a virar. Mas a gente te ouve, pelo menos agora, porque esse é um assunto muito forte. É muito forte. Então, aqui para a Bíblia, já fez a propaganda ali da minha irmã, Verona Sobeteri, então para a Bíblia aqui, ela está em São Paulo, depois eu vou dizer para ela, está aqui a funcionária. Então, o que acontece, gente? É muito forte, muito forte. Eu me arrepiei todinha antes de cair. Então, não pense que caiu à toa, tá? Existem espíritos contrários aqui tentando impedir essa live desde antes de eu entrar aqui. Por coisas que aconteceram para o meu atraso. Então, assim, tudo há um mundo espiritual. Tem gente orando, intercedendo? Tem. Mas há uma guerra espiritual para que você não tenha a visão aberta, para que você não seja esclarecida. Eu vou colocar aqui para a Bíblia. O que acontece? Daniel começou a orar, e todo mundo sabe da oração de Daniel e fazem até o jejum de Daniel, mas não sabem, às vezes, por quê. Ele orou 21 dias. O Senhor direcionou 21 dias, mas antes dele ir para o segundo, Deus liberou a bênção. Deus deu a resposta. Só que não chegou até ele. Quando continuou demorando, Deus liberou Miguel é guerreiro. Gabriel, que é o anjo mensageiro, para vir dizer para ele: olha, Daniel, a bênção foi liberada desde o primeiro dia. Mas há uma batalha travada, que existe até música com esse nome, Batalha de Daniel. Há uma batalha travada e nós precisamos pedir reforço. Miguel está guerreando com o anjo da Pérsia. O que é isso? O anjo da Pérsia era inimigo. Então, o que Gabriel estava dizendo para Daniel? Estava dizendo assim: olha, existem espíritos malignos contrários, guerreando, segurando a bênção, tentando travar a bênção que vem ser entregue. Porque quem traz a bênção é um anjo, tá, gente? Quem traz a bênção é um anjo. Não cai do céu para você, para mim. É um anjo. Nós precisamos estar atentas com a visão e preparadas para receber. Então, muitas vezes, espíritos contrários, e existe, tá? A Bíblia vai chamar demônio de anjos que se travestem de espíritos de luz. Então, para muitas pessoas, talvez na sua religião aí vai dizer que é espírito em desenvolvimento, mas não existe isso. Só existe Deus e espíritos de luz. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. E o resto disso é espírito maligno. Então, esses espíritos contrários estavam guerreando para que a bênção não chegasse. Por que foi necessário mandar avisar a Daniel? Deus mandou avisar a Daniel para que Daniel soubesse que sim, havia uma guerra espiritual. O que Deus está dizendo aqui nessa mensagem para a gente?
que havia uma guerra espiritual tentando impedir que o anjo trouxesse a bênção para Daniel. E que foi liberada desde o primeiro dia. Você consegue entender que se houve uma batalha para Daniel, nós não somos diferentes? E não foi apenas no Velho Testamento, as batalhas e as guerras espirituais continuam havendo até hoje. E o mundo espiritual é real até hoje. Daniel não foi exclusivo e escolhido para viver uma guerra espiritual. Consegue entender isso? Todos nós. Todos nós. E se você tiver visão aberta, você consegue discernir que essa live está sendo super, super forte. E existem espíritos malignos tentando fazer com que essa mensagem não chegue até quem tem que chegar. Da forma como tem que chegar. Porque desde a hora que eu tentei entrar aqui, que eu estou me arrepiando toda, e da hora que virou ao contrário, eu senti algo. Ah, pastora, mas você não está revestida? Tô. Ah, pastora, mas você não tem autoridade? Tenho. Ah, pastora, mas você não ora? Oro. Mas essa mensagem está passando por um ataque. Há uma guerra no mundo espiritual para que essa mensagem não chegue. Essa mensagem está passando por um ataque. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual é real. Como você se blinda? Como você se blinda? Isso eu vou lhe dizer lá na imersão do dia 6, que é gratuita, mas você precisa se inscrever. Você está lá no grupo, que o link está aí nos stories de Pérola e também da Silvana, para você, ou no link da minha bio, vem para cá, tá? Me segue. Agora o meu Instagram está fechado, ó. Clica aí no de Pérola. Você precisa saber como você se blinda. Mas que a guerra existe, existe. Desde o primeiro dia, a bênção de Daniel tinha sido liberada. E por que não chegou até ele? Porque havia uma guerra. E a palavra vai dizer que, a Bíblia vai dizer que existem seres celestiais. A Bíblia não chama de demônio nessa hora. Existem potestades e seres celestiais. Ou seja, mesmo ele sendo espírito maligno, ele está onde? Ele está nessa área que sai daqui, da área terrena. Você está vendo? Não. Se você não tem visão, você não está vendo. Se tem visão aberta, você consegue ver. Mas se você não tem visão, você não está vendo. Que há uma guerra. O tempo todo. Tentando impedir que a bênção chegue até você. Muitas vezes você está orando, orando, orando. Gente, eu já orei 70 dias. E quando chegava no último dia, eu pensava, e agora, Senhor? E esperava. E não recebia. Em uma determinada época, depois eu orei 3 dias e Deus me respondeu. Quer dizer que a oração de 3 dias fez mais efeito do que a de 70, do que a de 40 dias de jejum, do que as de 21 dias? Não. Quando eu fiz a de 3, eu tinha um estoque tão grande, uma reserva tão grande, que a de 3 só completou o estoque. E eu estava numa força espiritual tão maior do que quando eu fiz a de 70, fragilizada, porque você não ora de qualquer jeito. Você não ora para guerrear chorando, lamentando, ai, mas, meu Deus. E tem gente que faz a mesma oração. A mesma oração para tudo, oração de batalha, oração de batalha. Então, tudo isso é algo muito profundo, não dá para falar numa live só, e não dá para falar aqui de vez. Mas nós vamos falar sobre isso, e eu vou pontuar as introduções no dia 6. Mas para vocês saberem que realmente acontece isso que eu estou falando, como aconteceu com Daniel, essa história de você começar a orar e travar espíritos malignos, né? Travarem a bênção. Pérola tem um testemunho para contar e eu deixo Pérola agora para entrar com vocês. Tem um testemunho para contar. Eu tenho um testemunho para dar, gente. O que acontece? A nossa primeira imersão, a imersão profética de blindagem emocional e espiritual, a pastora Isnei, ela trouxe justamente a reflexão sobre o texto de Daniel. Falando sobre essa questão de batalha espiritual, e até falando de uma outra palestrante que estaria na imersão, que estava acontecendo muitas coisas na vida dela que não faziam sentido e que estavam impedindo dela estar lá. E eu achando tudo muito interessante, prestando atenção. E eu tô com um caso, porque assim, eu sou terapeuta holística, para quem não sabe, então eu trabalho energias. Eu trabalho as energias que a gente que atingem o nosso campo, né?
Eu consigo fazer, eu não tenho como uma pastora que tem a visão de ver o que está acontecendo, mas eu tenho técnicas onde eu consigo ler o que está acontecendo na tua vida. Se você está sofrendo ataque, se você, onde está pegando que não está resolvendo o problema, eu tenho como ler a tua energia para entender a origem dos problemas das coisas. E eu estou atendendo uma pessoa que está doente, está passando por uma doença séria, e ela me procurou para a gente fazer o alinhamento energético para ajudar a curar essa doença mais rapidamente, enquanto ela faz o tratamento no médico. Só que o convênio dela não estava liberando de jeito nem maneira para fazer o tratamento. E não tinha porquê, né? Tava aquela coisa, nossa, fazendo tudo certinho, não liberava, e cancelou mesmo, falou que não ia fazer. E quando ela estava falando, a pastora falando de Daniel, falando da batalha espiritual, me veio isso, essa pessoa está passando por uma batalha espiritual. Não faz sentido não ter liberado isso para ela, não faz sentido. Então, depois que a imersão acabou, que a gente passou por esse resguardo, eu fui pesquisar a energia dessa pessoa. Eu falei, ela está sofrendo ataque espiritual? E estava. É isso que está impedindo? É. Então, eu entrei em contato com essa pessoa e falei para ela, olha, está acontecendo o seguinte... Eu identifiquei no teu campo energético que você está sofrendo ataque espiritual, tem energias negativas que estão impedindo você de fazer isso, de conseguir conseguir acessar o teu plano, que o teu plano aceite. É por isso que foi rejeitado. E a pessoa falou, não, Pérola, não tem isso, não tem espíritos malignos, não tem nada me atrapalhando aqui. Eu falei para ela, não estou falando simplesmente de espíritos malignos, eu estou falando que tem gente jogando energia negativa em cima dessa situação. Tem uma energia negativa que está travando, por isso que não está indo. Daí a pessoa parou e falou, pera, agora que você falou, tem razão, porque eu estou sentindo, tem inveja em cima de mim. Tem inveja, tem energia, tem gente jogando olho na minha vida. Eu falei, então vamos fazer um tratamento de proteção energética aqui para blindar o teu campo, para que você acelerar e para ajudar a acelerar esse processo, para você conseguir fazer esse tratamento? Ela falou, vamos, eu topo fazer, Pérola, topo fazer. Então eu criei o tratamento, como eu falei, tipo, não é a minha especialidade, mas eu sei ajudar você a ativar o teu campo de proteção. Criei o tratamento para proteger e ajudar a acelerar nesse processo. E o que aconteceu? O tratamento era para 7 dias. Em 4 dias o plano liberou. 4 dias sem nenhuma explicação, porque não faz sentido, porque eles já tinham rejeitado. Eles mandaram mensagem para a pessoa e falou, olha, o seu tratamento está liberado, você já pode marcar a partir de amanhã. Não tinha explicação nenhuma. Tanto é que até hoje não se entende, só liberou, tá feito e é isso. E ninguém explica por que cancelou e por que liberou depois, não há explicação, só foi liberado. O que isso diz? Isso diz o quê? Que é exatamente a batalha de Daniel, gente. A pessoa já tinha sido liberada, ela já tinha recebido, mas tinha energias contrárias. E quando a gente fala energias contrárias, pode ser gente jogando olho gordo na tua vida, inveja, maledicência, praga, e pode ser espíritos negativos, se você acredita, também pode. São as energias, o invisível atrapalha no visível, sim, e muito. E a pessoa já está fazendo tratamento, gente. Por quê? Porque as energias é real, os ataques espirituais existem e eles te atrapalham. Se você não sabe blindar o teu campo, você não faz. Essa pessoa, se eu não tivesse identificado que tinha uma coisa errada, o que ia acontecer? Ia estar até agora aí, provavelmente esperando resposta, entrando na justiça para conseguir. Quando era o quê? Cortar, blindar o campo para que o ataque espiritual parasse de impedir ela receber o que já era dela. Isso acontece com todo mundo? Não, gente. Não é assim. Ah, pera, eu tô com um problema no convênio, vou procurar você em 4 dias, você vai resolver? Não, porque é como a pastora Isnei falou. É o acúmulo. Essa pessoa já tinha muito crédito, mas naquele momento ela estava fragilizada. Então a gente colocou o campo, fortaleceu o campo, em 4 dias resolveu, porque ela já tinha crédito. Por isso que a gente fala de blindagem espiritual, você receber as coisas, não é você pedir, você recebe, é quanto você pediu, quanto você blindou para você receber. Entende? É um processo. E é disso que a gente vai falar no dia 6, na nossa imersão de blindagem emocional e espiritual. Tá lá no meu link da bio, tá no link da bio, do link da bio não, tá no link dos stories. Eu vou colocar no link da bio depois. Tá no link das stories meu e da Silvana, no link da bio da pastora Isnei. Vai ser dia 6, às 8 da noite, é uma segunda-feira, onde nós vamos explicar para você como você blinda o teu espiritual, o teu emocional e a tua autoestima, tá? Vai ser gratuito, então aproveita. A Silvana tinha falado aqui, Isnei, de te ajudar a
você virar, que eu acho que tá embaixo. Ela falou que agora tá embaixo as setinhas. É que eu não consigo, não atualizou para mim, então eu não sei como funciona. O meu não tem, não. Aquela hora tava, agora desapareceu. Mas tudo bem, a gente sabe muito bem o porquê que as coisas estão dando errado. Então, eu tô tranquila. Eu também tô. Eu tô de boa, porque eu também tava aqui. Eu tava aqui também sei, eu me também. todinha aqui quando inverteu a primeira vez e eu entendi já. Eu também. Eu tava aqui, enquanto você tava falando, eu tava aqui orando, porque eu sabia que a gente tava recebendo ataque pra live cair. Assim, tipo, então a gente tava aqui. A primeira vez tinha um lugarzinho, agora simplesmente não tem nada. Que legal. Mas tudo bem. A mensagem foi dada, que era isso que a gente veio fazer aqui hoje. Então pronto, fechou. E eu quero dizer para vocês, se você pensa que você consegue resolver tudo, gente, o emocional, hoje, vamos dar mérito a quem honra, né? Além de eu ter uma pessoa me acompanhando aqui, a Silvana também tem me ajudado, a Pérola também tem me ajudado. O emocional da gente precisa ser cuidado, mas é uma balança que precisa de equilíbrio, tá? Nada adianta você cuidar do emocional se você não tiver o espiritual blindado. Até porque não flui. Não flui. Se eu fosse dizer para vocês o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, eu não estaria de pé, nem fazendo live. Chega aí no meu Instagram para ver. Gente, eu não uso máscara, eu não sou um personagem. Eu estou vivendo um dos maiores problemas que eu já vivi na minha vida. Eu não estou falando de probleminha, não. Depois, quando for na hora determinada por Deus, vocês vão saber e vai dizer o que aquela mulher estava falando, como é que ela estava falando daquele jeito. Não é uma força extraordinária que vem de mim, não é uma máscara que eu visto e entro aqui. Não, tem dias que eu estou mal, estou mal. Estou mal, estou mal. Muito mal. Choro, choro. Sofro, sofro. Sinto dor, sinto dor. Mas, como disse Jesus, todavia seja feita a sua vontade. Mas que eu sei que se eu não tivesse o depósito que eu tenho com o Senhor, a busca que eu tenho, não estaria de pé, não estaria. Se eu fosse aquela pastora Isneide lá de 2014, que achava que só pregar era fazer o ID, só pregar era o suficiente, ir na igreja de segunda a segunda era o suficiente. Hoje eu sou mais quarto, mais monte do que ver. Você não me vê em holofote, você não vê eu postando, pregando, você não vê. E quando aconteceu comigo, eu estava fazendo evento com 32 mil pessoas, com David Killa, em cima do trio. Então, naquela época, eu achava que o fazer era eu estar vivendo o ministério, vivendo para Deus. E não é. Não está correlacionado à intimidade com Deus. Não está correlacionado à autoridade. Não está correlacionado à blindagem. Tanto que eu não estava, que eu caí em depressão. Passei 1 ano e meio em depressão. O que eu quero dizer com isso é que tudo é vivência, é aprendizado. E esse aprendizado nós temos para passar para você. A Pérola com a autoestima, a Silvana Cruz com o emocional. É uma balança, é um tripé. Na verdade é um tripé, é uma tríade, né? É um tripé. Por quê? Eu hoje estou com mesmo 70 quilos porque perdi 5. Mas na época, com 69 quilos, eu me achava uma baleia. O que mudou de lá para cá? Me achava horrível. O que mudou de lá para cá? A minha mentalidade. Os cachorros acharam de brincadeira aqui na porta. A minha mentalidade, isso é bíblico. A Bíblia diz, renovei-vos a vossa mente e o vosso espírito. Hoje eu tenho uma autoestima blindada. Tem dias que eu tô me achando feia, tem dias que eu tô me achando mal, tem dias que eu não tô me achando legal, mas na maioria das vezes eu me olho e falo, uau, Isnei, você é... Sabe? Se fosse outra pessoa, estava acabada, destruída. Você ainda dá um caldo, você é bonita, mulher, você segura. E eu falei com Débora, com Pérola, eu passei na rua um senhorzinho, um velhinho. Deixa eu falar com vocês aqui, o quanto você, quando está blindada, você atrai coisas positivas. Um senhorzinho mesmo, porque quando é velho, ousado, eu sei, eu consigo identificar. E não é carência, não, mas é para você ver assim, o tempo inteiro eu estou recebendo elogios. Ai, você tá bonita. Ontem, para ser mais preciso, não mentir, ontem uma pessoa falou assim, a maquiagem que você estava domingo estava linda, que maquiagem show. Quem fez? Sou eu que me maquio. Mas por que a vida inteira eu me maquiava e as pessoas achavam que estava mais corretivo do que tudo, mais isso do que tudo? Porque eu estava arrasada lá para baixo. Que isso é a parte de Pérola que ela vai entrar.
Então eu fazia tudo errado. Hoje eu gasto 1 hora, mas eu faço e eu me acho bonita. Sei maquiar? Não, eu sou a mesma Snake. Tenho coordenação motora? Não, eu sou a mesma Snake que não tem coordenação motora. Mas eu me dedico mais a mim. Eu não paro para passar corretivo, tacar na cara como eu fazia antigamente, de qualquer jeito. Eu me dedico. E aí a irmã falou assim, sua maquiagem domingo estava show de bola. E eu passei na rua e um senhorzinho bem velhinho falou assim, eu não acho a palavra que ele falou. Nossa, a gente percebe que você é uma mulher diferenciada, que você é uma mulher de qualificação, alguma coisa assim. Ele quis dizer de classe, de qualificada. Você é uma mulher qualificada. Mas o homem era daqueles velhinhos que devia ter uns 90 e tantos anos, sentado na porta de casa, que não aguentava nem levantar do taburete, com como é que chama aquele negócio que segura? O andador? É uma muleta. Velhinho, velhinho, velhinho. Mas ele falava assim, bengala. A funcionária aqui, a menina falou. Maria, obrigada. Bengala. Com a bengala na mão, sentadinho na porta com a bengala na mão. Mas você, e eu fui andando e ele falando, você é uma mulher qualificada, nota-se que você é diferenciada. Não era uma cantada à toa, não era ousada, porque já teve velhos de falar comigo assim, eu sei que é ousadia. Não era ousadia. Sabe quando você vê que ele viu aquilo em mim? As pessoas só veem em você o que você tem por dentro. Nota-se que você é uma pessoa qualificada. Eu tentei achar essa palavra, não achei para falar com Pérola. Que você é uma pessoa qualificada. Nota-se que você é uma mulher de classe. Nota-se que você é uma mulher diferenciada. Gente, eu estava com uma bermudinha jeans, simples, com a rasteirinha, sandalinha baixa e com a camiseta do Embaixadoras. Aquele homem viu em mim o que eu tenho dentro. É isso que a gente quer passar para vocês. Você só exala o que você tem. Eu não ligo uma câmera aqui, eu seria incapaz de ligar uma câmera aqui, falar qualquer coisa e manter uma live aberta no equilíbrio que eu tô, na tranquilidade que eu tô, se eu tivesse totalmente desestruturada, meu emocional desestruturada, com vergonha de aparecer os filhos da sorveteria de minha irmã. Essa tranquilidade, essa paz, essa serenidade, a Bíblia diz, está lá em Gálatas 5:22, é frutos do Espírito Santo, independente de qualquer religião. Hoje a ciência, a psicologia chama de domínio próprio, o que a Bíblia já fala há mais de 2000 anos. Domínio próprio, moderação, é autocontrole, é o emocional equilibrado. Nós vamos falar de espiritual, de emocional e de autoestima, mas com pessoas que vivem isso. Porque eu tenho momentos de desespero? Tenho momentos de dor? Tenho. Mas eu saio deles. Eles não me jogam em cima de uma cama. Eu não estou arriada lá, eu não estou depressiva, eu não estou achando que o mundo acabou para mim. E tem pessoas que eu recebi uma mensagem hoje que não conseguem ouvir um áudio de devocional porque eu estou menstruada, porque eu estou com um fluxo muito forte, estou com muita dor, porque eu estou com essa virose que está dando, como se o mundo estivesse acabando. A pessoa está com a energia totalmente para baixo, falando a linguagem de Pérola aí. A pessoa está totalmente negativa. A pastora, depois eu ouço. Você não se alimenta do que é bom? Aqui Daniel mudou. A chave aqui que você vai pegar, eu vou encerrar, Pérola, que eu também tenho que ir, tem um evento 4h30. A chave aqui está. O que você está comendo? Daniel mudou a alimentação dele. Do que você tem se alimentado? Com quem você está andando? Daniel decidiu não andar com os outros moços do palácio e só com os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Com quem você está andando? Com quem você conversa? Quais grupos você participa? Quais os Instagrams você vê? Porque no início de 23 eu saí bloqueando um monte de gente para nem notificação aparecer para mim. Você precisa se abster de coisas que não condizem, que não trazem nada de bom para você. E escolher. Daniel fez a escolha no seu coração de não se contaminar. Para você ser revestido e ter autoridade, você precisa fazer escolhas. Um beijo, Deus abençoe seu final de semana. Coração alegre formoseia o rosto. Oh, minha irmã, transparecem nas suas ações. Printa aí, Pérola, que eu não consigo. Mulheres relevantes. Vem pra cá. Eu tô tentando. Ela já tá lá no Zap. Você não tá no Embaixadoras ainda não, né, minha irmã? Vai para Embaixadoras. Acho que o nome dela é Rosinha. Gente, um beijo. Deus abençoe a vocês.
dia 6. Um ótimo final de semana. Dia 6 está marcado às 20 horas, né? Sim, 20 horas no dia 6. Mas é fechado, é gratuito, mas é fechado. Você precisa estar no Embaixadores de Cristo. O link está aí nos Stories da Pérola. Acessa logo. Não deixa para depois que você vai esquecer. Coisas vão acontecer. Guerra espiritual vai acontecer para que você não consiga acessar. Acessa logo agora. Sai dessa live, vai lá, acessa e vem para cá. E se você estiver vendo pelo YouTube, o link vai estar abaixo. Pelo menos até esse momento em que nós estamos divulgando, né? Se você está nesse período antes do dia 6, clique aqui abaixo para que você entre no grupo da SNEI e receba no dia 6 o acesso ao link do Zoom, onde nós faremos a nossa imersão. Eu, SNEI e também a Silvana, falando sobre esse tripé da blindagem, a blindagem espiritual, emocional e autoestima. Que bom que vocês gostaram, eu estou muito feliz que vocês ficaram com a gente até agora. Vamos finalizar a live, mas a ideia que a gente quer trazer aqui para vocês é não negligencie a sua blindagem, tá? Porque o que torna a gente acessível à energia negativa, aos ataques, às guerras, é você estar aberto, é você não colocar a sua blindagem no dia a dia, é você não fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito, muitas vezes, é como a SNEI trouxe aqui pra gente, a pastora SNEI trouxe, é abrir mão de coisas que são divertidas para fazer o processo da blindagem. A blindagem, eu faço um programa de rádio, eu comentei hoje de manhã, gente, blindagem espiritual, a gente faz na pausa, não é na correria. Não é aqui mexendo no Instagram, olhando e falando, não, é na pausa, é no silêncio. É aí que você faz a tua blindagem. Então, pratique. Se você fala, não faço ideia como faz isso, vem com a gente que no dia 6, às 20 horas, nós vamos explicar como essa blindagem é feita, ok? Estamos aqui? Vamos liberar a SNEI, que ela tem trabalho, eu também tenho. Um beijo para todos vocês. Um congresso agora, gente. Um congresso agora de mulheres. Um beijo. Deus abençoe. Um beijo para vocês. Uma ótima tarde. Fiquem de olho que em breve voltamos para mais lives, tá? Tchau.